Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo das matrizes e vamos falar sobre tipos de matrizes. Algumas características bem particulares fazem com que as matrizes tenham alguns nomes específicos. Por exemplo, se eu chamar uma matriz de matriz retangular, é aquela em que o número de linhas vai ser sempre diferente do número de colunas. Por exemplo, a matriz A, 3 por 2, é uma matriz retangular. Uma matriz A, 4 por 2, é uma matriz retangular. Uma matriz A, 7 por 3, é uma matriz retangular. O número de linhas é diferente do número de colunas. Agora, se eu pegar uma matriz A com 3 linhas e 3 colunas, ela não é uma matriz retangular, uma vez que o número de linhas é igual ao número de colunas. Uma outra característica é que não necessariamente o número de linhas tem que ser maior que o número de colunas. Nós podemos ter uma matriz B 4 por 8 e ela é uma matriz retangular. Podemos ter uma matriz B 2 por 5 e ela também é uma matriz retangular. O próximo tipo especial de matriz é a matriz coluna. Matriz coluna é aquela que tem somente uma coluna. Ela tem várias linhas e somente uma coluna. Então, ela pode ser especificada por A, M, por 1. Ela vai ter quantas linhas forem necessárias, mas somente uma coluna. Por exemplo, essa matriz que eu acabei de escrever, que eu vou chamá-la de B, ela é uma matriz coluna. Nós temos somente elementos organizados em uma coluna, porém, nós temos, nesse exemplo, 4 linhas com elementos. Assim como existe a matriz coluna, nós também temos a matriz linha, que, por analogia, é aquela matriz que tem somente uma linha e quantas colunas forem necessárias. Essas matrizes, coluna e matriz linha, elas também podem ser chamadas de vetor coluna ou vetor linha. Um exemplo de uma matriz linha é, vou pegar uma matriz B que contenha somente uma linha e que tenha 4 colunas. Então, nós também temos aqui nesse vetor linha uma única linha e os elementos organizados em diferentes colunas. A próxima matriz é uma matriz quadrada. Na matriz quadrada, o número de linhas é sempre igual ao número de colunas. Então, se ela tiver 4 linhas, ela vai ter 4 colunas. Se ela tiver 7 linhas, ela vai ter 7 colunas. E quando a nossa matriz ela é quadrada, nós podemos inclusive falar que nós temos, por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3. Como ela é quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se ela é de ordem 3, ela possui 3 linhas e 3 colunas. Vamos ver um exemplo da matriz quadrada de ordem 3. Tenho aqui uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Matriz quadrada de ordem 3. Se tivéssemos uma matriz quadrada de ordem 5, seria uma matriz com 5 linhas e 5 colunas. Um outro tipo de matriz são as matrizes ou matriz diagonal. Uma linha bem característica na matriz e que daqui a pouco a gente vai falar dessa linha novamente, que ela divide a matriz em duas partes, é a linha diagonal da matriz. Nessa nossa matriz A, de ordem 3, uma matriz quadrada, ou seja, uma matriz 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas, eu identifico a diagonal dessa matriz quando o número da linha referente ao elemento que eu estou analisando é igual ao número da coluna. E essa diagonal, ela reparte a minha matriz em duas partes. Então, por exemplo, o elemento A1, 1, o elemento A2, 2, o elemento A3, 3, são elementos que compõem a diagonal principal da matriz. Todas as vezes que eu tenho uma matriz
cujos elementos da diagonal principal são diferentes de zero, aqueles elementos em que o número da posição da linha é igual à posição da coluna, é diferente de zero, e todos os demais elementos da matriz são iguais a zero, essa matriz é chamada de matriz diagonal. Um caso particular dessa matriz diagonal é quando os elementos da diagonal principal dessa matriz são todos iguais a 1. E aí a gente chama essa matriz de matriz identidade. Para eu ter uma matriz identidade ou matriz unidade, a primeira característica é: essa matriz precisa ser quadrada, porque somente uma matriz quadrada possui uma diagonal principal. Por outro lado, para ela ser chamada de matriz identidade ou matriz unidade, todos os elementos da diagonal principal precisam ser iguais a 1 e os demais elementos da matriz, todos, eles precisam ser iguais a 0. Sendo assim, se vocês observarem, nós temos aqui, como eu disse, uma matriz quadrada de ordem 4, porque ela possui 4 linhas e 4 colunas, e todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e os demais elementos da matriz são iguais a 0. Um outro caso que utiliza essa nomenclatura de diagonal na matriz são as matrizes triangulares superior e inferior. Uma matriz, para ser denominada matriz triangular, novamente, ela precisa ser uma matriz quadrada, porque nós precisamos identificar nessa matriz a diagonal principal. Essa matriz que eu acabei de desenhar, e que eu vou dar o nome nela de matriz C, ela é uma matriz quadrada. Ela tem 4 linhas e 4 colunas. Se nós conseguirmos identificar nessa matriz a diagonal principal dela, ou seja, aqueles elementos cujo número da linha coincide com o número da coluna, por exemplo, o A1, 1, o A2, 2, o A3, 3, o A4, 4, da diagonal superior para cima, todos os elementos dessa matriz são preenchidos com elementos diferentes de 0. Abaixo da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 0. Por isso, ela recebe o nome de matriz triangular superior. De maneira bastante parecida, nós temos também a matriz triangular inferior. Agora, para essa matriz D, que também é uma matriz quadrada, se nós identificarmos todos aqueles elementos cujo índice da linha é igual ao índice da coluna, por exemplo, D11, D22, D33, D44, nós temos a diagonal principal. Abaixo da diagonal principal, todos os elementos dessa matriz são diferentes de 0. Acima da diagonal principal, todos os elementos dessa matriz são iguais a 0. Por isso, essa matriz recebe o nome de matriz triangular inferior. Um último caso especial que eu gostaria de comentar com vocês é a matriz zero ou matriz nula. É aquela matriz em que todos os elementos são iguais a 0, em qualquer posição de linha ou coluna. Então, nós podemos ter aqui a matriz E, uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, em que todos os elementos dessa matriz são iguais a 0, independente da sua posição. E aí a gente pode se perguntar, mas por que uma matriz de zeros é interessante? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com operações com matrizes e vamos ver que essa matriz zero ou essa matriz nula, ela é chamada de elemento neutro nas operações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e compartilhar com seus amigos. Pode ser que algum deles precise de uma mãozinha em se tratando de matrizes. Obrigada por assistir e até a próxima aula.